é isso, estamos no ar. Salve, salve, galera! Você está no Pô de Trás da Cozinha, seja bem-vindo. Se ajuste aí no sofá, aumente o volume do seu celular ou do seu carro, que hoje o papo é de Hatchel. Eu sou o Rafael Guarnieri. Eu sou o Thiago Novaes. E seguindo na linha dos últimos podcasts, você não vem acompanhando, a gente trouxe as nutricionistas, elas falaram de segurança alimentar, e aí surgiu um tema de um equipamento. Trouxemos o Fernando, o chefe Fernando Reis, ele falou de Cooking Chill, surgiu o nome de um equipamento. Trouxemos o José Carlos, surgiu o nome de um equipamento. E para a gente fechar essa saga dos fornos Hatcheros, trouxemos uma presença mais que ilustre, mestre no segmento, nosso amigo. Quer se apresentar para a galera? Aí você colocou muita responsabilidade nas minhas costas. Bom, boa noite a todo mundo. Boa noite, Rafael. Thiago, obrigado por vocês terem convidado. Prazer estar aqui no Pó de Trás da Cozinha. O nome é muito bacana, aliás. Criativo e realmente motiva as pessoas a quererem saber mais do que acontece por trás das cortinas, né? E exatamente por trás das cortinas é que eu acho que a magia acontece e é por isso que eu estou na Hatchel. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Pastor, tenho 50 anos, casado, sou mineiro, Belo Horizontino, atleticano, já que alguns já sabem dessa minha outra paixão, mas a maior paixão mesmo é a gastronomia, né? E foi essa paixão que me fez ser reconhecido por um headhunter que me levou para a Hatchel, isso há 16 anos atrás. Então eu sou o responsável pela marca Hatchel no Brasil, legalmente falando, pela subsidiária da Hatchel no Brasil, né? Vocês trouxeram aqui algumas lendas, entre uma delas o Zé Carlos, que esse sim foi a pessoa que descobriu o Hatchel para o Brasil, ele que convidou, né, a Hatchel a vir aqui. Eu tenho muita gratidão por ele ter feito esse passo importante, né? E também muita gratidão a Deus por ter me dado saúde para continuar esses passos. Então agora assinamos embaixo do que o José Carlos, a gente praticamente matamos a cobra e mostramos mesmo, porque às vezes a gente vai nas cozinhas depois do podcast, a galera questiona algumas coisas e tal, então a gente está fazendo esse esquema de, falamos sobre Hatchel, vamos tentar trazer uma referência, e você hoje, acredito eu, seja o diretor-geral da Hatchel. Então, aqui está o momento de tirar todas as dúvidas, né? Exatamente. A gente costuma... Você já deu uma breve resumida, mas eu queria entender um pouco mais de como começou a sua trajetória para cair na cozinha. Eu vi que você é formado em economia também. Sim, eu sou economista e também fiz marketing, então, ou seja, uma coisa bem diferente do que grande parte das pessoas do food service estão... Da jornada que eles trilharam, né? E eu fui um pouco da jornada que muitos chefes de cozinha optaram, porque muitos profissionais de cozinha, muitos chefes de cozinha, eles tinham uma profissão anterior, né? Alguns engenheiros, alguns advogados, alguns médicos, mas sempre tiveram a paixão pela gastronomia. E aí fizeram um curso no Senac, ou fizeram um curso em algumas outras escolas ou universidades, e aí tomaram a coragem e foram viver o mundo da gastronomia. Comigo foi mais ou menos isso. Eu venho de uma família onde cozinhar faz parte do dia a dia. Meu pai cozinhava demais, minha mãe cozinha espetacularmente bem. Minha avó materna, para mim, é a pessoa que mais me impressionou na cozinha. Então isso está muito conectado à minha família. E foi num período que eu vivi em Israel. Eu fui para Israel para poder fazer um curso de elaboração de projetos, e nesse meu tempo eu trabalhei num kibbutz, que é uma espécie de comunidade, e nesse kibbutz eu trabalhava tanto no curral, tirando leite, quanto na cozinha. E então isso fez crescer em mim o sentimento de que eu pertencia para aquele ambiente. Não o curral, a cozinha. Só que aí na cozinha eu descobri uma grande felicidade. Aí eu voltei de Israel, isso foi em 1999. Né? Eu já tinha tido outras experiências internacionais também em outros países, mas gastronomia mesmo eu fui viver em Israel. E aí quando eu voltei de Israel,
Eu tive outras atividades profissionais e uma delas foi uma empresa de eventos, onde eu conheci um banqueteiro aqui de São Paulo, Marcelo Sampaio, um banqueteiro genial também. E nessas eu fui caindo cada vez mais para dentro da cozinha. E aí uma amiga que tinha conhecido um headhunter, o cara estava desesperado, o cara falou, eu não consigo achar um cara, uma pessoa que tem as seguintes características profissionais, que saiba vender, administração, marketing, tem experiência internacional e gosta de gastronomia. Aí eu falei, tá de sacanagem. Aí eu fui, fiz a entrevista, e olha que no começo, cara, eu até falei assim, cara, isso uma empresa que não tá no Brasil, que ele não pode falar, quer dizer, que tá no Brasil, mas não tem presença física e quer contratar, uma coisa meio estranha. Eu até achei que era alguma coisa tipo assim, isso aí pra mim é tráfico de órgãos, alguma coisa engraçada nesse sentido. Mas aí eu conheci a figura, que é o Valério Zucarato, que é um grande amigo meu hoje, ele foi meu chefe, ele que me contratou na Rational. E eu morava em Belo Horizonte na época, ele falou, você tem que mudar para São Paulo. E as coisas foram muito rápidas, porque eu saí da entrevista com o Valério, uma amiga minha me ligou dizendo que ia casar e precisava alugar o apartamento dela. Então assim, sabe quando uma coisa vai atrás da outra? Total. E então, tudo certo, fui. Engraçado que exatamente esse mês, no dia 11 de junho, eu completei 16 anos de Rational. E a Rational não existia no Brasil como subsidiária, né? E existia, sim, a NG Food, do Zé Carlos, né? Porque o Zé Carlos estava na NG Food. E o Valério falou, nós temos só um distribuidor, o mercado brasileiro tem muito potencial, a gente precisa estar mais presente, porque o mercado é dominado por uma outra marca, a Rational é líder mundial no que ela faz. Eu conhecia a Rational, só que o Headhunter não podia me dizer o nome. Porque o Headhunter, quando tem essas coisas, né? Olha, vou te contratar, você não pode saber quem é. Então, beleza. Aí nessa, era a Rational, aceitei na hora, óbvio. Né? Eu já tinha trabalhado com Rational em Israel, os antigos CPCs, que é um equipamento pré-histórico hoje. E foi isso. Então, a Rational me contratou através da Rational International, que é na Suíça, não existia a subsidiária no Brasil. E eles colocaram uma meta pra gente e falaram, olha, essa meta, se vocês cumprirem, a gente abre a subsidiária no Brasil. Graças a Deus, depois de 1 ano e meio, a gente já tinha chegado nos números que a Alemanha queria, então a gente abriu há 15 anos atrás a Rational no Brasil. Esse ano é o ano que ela completa 15 anos, coincidentemente é o mesmo ano que a Rational global completa 50 anos. Então, muita coisa... Tem muitos números cabalísticos. Exato. Né? Então, cara, eu me sinto muito confortável para falar da Rational, da história, da minha história com a Rational, um pouco da história da Rational no Brasil, porque eu não acompanhei tudo, como eu disse, o próprio Zé Carlos trouxe. Mas é uma empresa que dispensa comentários em todos os aspectos. Eu não tenho como não ter um sentimento enorme pela empresa, não só pelo tempo que estou, mas também pela filosofia, pelo time, pela história, pelo que ela representa no food service mundial. Enfim, cara, vai ser difícil eu não me emocionar falando um pouco da história não só minha com a Rational, mas também da Rational no mercado brasileiro. Pegando um pouquinho dessa palavra história, para a galera que ainda tem alguma dúvida do forno Rational ou forno combinado, fazer meio que 2 perguntas em uma só. Quando foi lançado, efetivamente mesmo, o cara criou o forno Rational? E foi a Rational que inventou o forno combinado? Foi. E tem muita gente que distorce essa história. Não foi a Rational que inventou o forno de convecção e não foi a Rational que inventou também o vaporizador. Mas foi um engenheiro chamado Siegfried Meister, tá? Que a empresa que ele tinha, que era a Rational, tá? Produzia não só os vaporizadores para a sauna, porque na Alemanha existe uma quantidade enorme de turcos, imigrantes turcos. Tá? E o Simon, ele era um engenheiro, já tinha trabalhado também numa rede, não me lembro o nome da rede agora, alemã, que é tipo uma KFC da Alemanha.
E ele tinha essa paixão pelo food service, e ele tinha essa indústria que fazia fornos de convecção, fazia vaporizadores também para saunas, e ele fazia uma outra coisa. Eu não sei se ele foi um inventor, mas se vocês tiverem a oportunidade de ir até a Rational, vocês vão ver um equipamento que chama Roture. O que é o Roture? O Roture foi inventado em 1973. Roture é nada mais, nada menos que uma air fryer. Foi a primeira air fryer que, pelo menos que eu saiba, que foi inventada. Ou pelo menos construída, né? Agora, o forno combinado, sim, foi inventado pelo Siegfried Meister em 1976, quando ele imaginou que se ele unisse o vaporizador junto, combinando o vaporizador com o forno de convecção, você teria um equipamento que daria diversos benefícios ao profissional de cozinha. Tá? Eu sei que a Rational é muito famosa pelos fornos, mas, hora nenhuma, a Rational, ela... Como é que eu posso te dizer? Se descreveu assim. Autodenominou essa... Isso, de forno combinado. Exato. Porque para nós, cara, se a gente identificar que fazer algum outro tipo de equipamento traz mais benefício para o cozinheiro, para as pessoas que trabalham com cozinha profissional, a gente vai mudar. E foi assim que a gente entendeu em 1986, tá? E foi até interessante porque o Sr. Meister, né, que faleceu já faz alguns anos, já faz uns 7 anos. E ele estava vendo uma entrevista do Beckenbauer, né, que era um dos principais jogadores do futebol alemão. E o Beckenbauer perguntaram para o Beckenbauer, pô, cara, como é que você consegue colocar a bola em qualquer lugar? É impressionante a precisão que você tem, o índice de acerto que você tem. Ele falou, porque quando eu era jovem, né, logo pós Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava quebrada, não tinha dinheiro para comprar brinquedo, então meu pai fazia uma bola de bexiga para mim, e a minha brincadeira era ficar tentando chutar a bola sempre na mesma quina da sala, no mesmo canto da sala. Então isso me fez desenvolver, ou seja, o meu foco em fazer isso fez com que eu desenvolvesse, transformasse num dos principais jogadores da Alemanha. O Meister teve esse insight e falou, quer saber? Para tudo. A Rational fazia um monte de coisa, cara. A Rational fazia fritadeira, fazia forno de convecção, forno de panificação. Então ele pegou tudo, que na época representava só 30% do faturamento, embolou, jogou no lixo e falou, agora eu só faço o tal do forno combinado. A partir daí, se você faz só uma coisa, né, você tem a tendência em ser melhor nessa única coisa que você faz. E outra coisa, você não tem escapatória. Ou você é melhor que os outros, ou você quebra. Então... Daí que a Rational cresceu, desenvolveu-se, tá? A partir de um produto que era 30% do faturamento da empresa naquela época e se transformou no líder de mercado no setor de fornos combinados. Hoje, né, a Rational ela tem mais um equipamento que é o iVario, também é um equipamento multifuncional, incrível equipamento. Tá? Então hoje você tem no nosso mix de produtos essas duas linhas. Os fornos combinados, que o nome diz, porque combina. Muita gente fala o seguinte, chama forno combinado porque combina calor seco com calor úmido. Não é esta a instrução que eu tenho, a instrução é que ele combina dois equipamentos diferentes, o forno de convecção e o vaporizador. Por isso, essa união traz uma série de benefícios. Ô, Cláudio, Pois não. E aí você, lá em 99, iniciou a Rational aqui. E como é que foi para você? 99 eu estava em Israel. 2007. Perdão, 2007. Isso. E aí, como é que foi para você lidar com isso? Qual foi o seu maior desafio, tendo em vista que era um equipamento que era novo ainda no Brasil e que você tinha, de certa forma, galgar alguns níveis ali para trazer esse produto. Claro que a gente sabe hoje que a Rational não dispensa comentários, né? Obrigado. Todo mundo conhece aí o potencial que tem. Mas para você se recorda qual que foi o maior desafio que você teve na época para fazer isso acontecer? A gente teve vários desafios. Um deles, eu vou colocar de maneiras diferentes o seguinte. Primeiro, o desafio dentro da própria Rational. Né, fazer com que a empresa confiasse no mercado brasileiro, sendo que a empresa já teve subsidiárias anteriormente na América Latina, na Argentina, e quando a Argentina quebrou, na época do Corralito e etc., a subsidiária da Argentina teve que ser fechada às pressas. E, cara, parece um pouco Lady Murphy, né? Porque a gente abriu a subsidiária em 2008 para 2009, o que aconteceu em 2009?
uma crise mundial brutal. A Rational falou o quê? Retrai. Cara, eu e o Valério fincamos o pé e falamos, olha, daqui a gente não sai de jeito nenhum, tá? E daqui também a subsidiária não sai. Então, primeiro foi vencer a desconfiança do próprio investidor, dos próprios acionistas da Rational, né? O alemão, por natureza, já é bastante conservador em termos de dar passo. Ele não é nada conservador em tecnologia, né? É extremamente inovador em tecnologia. O que, aliás, é muito interessante essa dualidade de visão. E a outra coisa também, então, o primeiro desafio foi os próprios alemães, convencer a própria Alemanha. O segundo desafio, convencer a própria NG Food, que seria bom para ela também o mercado ser aberto, porque imagina que você está há muito tempo no mercado, não existia um contrato de exclusividade, é importante que seja dito, tá certo? Mas também para eles era novo. Como é que a gente vai conviver com outros parceiros Rational? Tem um pouco do ciúme também, né? Tem tudo isso. E o outro desafio também era que a Alemanha falou, beleza, vocês chegaram num número, mas daí você tem que crescer. E o crescimento tem que ser exponencial. E como fazer isso num mercado em crise, como estava em 2009? Então, cara, foi... Ao mesmo tempo, para começar a Rational, tudo contribuía pró. Quando a gente abriu o subsidiário, eu falei, meu pai do céu, quanta coisa que está impedindo. Então, esses foram os 3 principais desafios. Os alemães, um mercado em si, e a própria NG Food, que continua sendo muito importante para nós, na época, sem sombra de dúvidas. E a gente, hora nenhuma, que tinha a NG Food fora dos nossos planos. Pelo contrário. A gente sempre teve que eles tinham que crescer com a gente. Esse era o objetivo da Rational, não meu. Da Rational, tá? E aí, acho que está indo bem, tanto que a NG Food continua sendo nossa parceira. A Rational no Brasil existe há 15 anos. Eu estou aqui tem 16 anos. Então as coisas estão indo bem. E por muito tempo, eu que trabalhei na NG Food 4 anos, cheguei já em cozinhas e o pessoal falou, é que eu tenho um forno NG Food. Demorou um tempo. Hoje já, acho que depois de uns 8 anos que eu frequentava alguns clientes já, que foi mudando um pouco. Acho que até essa deve ter sido uma barreira, acho que no começo Com ali, certeza. de não desassociar de forma pejorativa, mas de falar, opa, não, a Rational tem mais, olha aqui, ó, de mostrar toda essa força da Rational, o que era, né? Cara, isso é interessante o que você falou. Em 2010, se eu não estou enganado, nós ganhamos o prêmio de 2º lugar como forno combinado com marca preferencial pela revista Hotelaria. Eu fiquei muito feliz, porque era o 2º ano da subsidiária, né? Falei, pô, o cara tá feliz com o 2º colocado e tal e tudo. Mas você sabe qual era o primeiro lugar? É só nos fornos NG Food. Eu falei, cara, mas NG Food não faz forno. Então, aí você já vê que isso que você está falando, tá? Era uma percepção geral, né? E mais de uma vez também, tá? Existe esse lado positivo, né? De dividir esses louros, tá? Mas existe outro lado também. Enquanto a gente estava fazendo uma das primeiras Equipotel que a gente fez, na feira, no stand da Rational, né? E entrou uma pessoa possessa. Não, porque não sei o quê, porque vocês têm que prestar assistência técnica. Eu falei, claro que sim. Por isso que nós abrimos aqui a subsidiária no Brasil. Não, pois é, porque meu resfriador não funciona direito. Eu falei, não, mas peraí, calma. Você está falando do resfriador ou do... Não, aqui, não é resfriador, vocês também vendem resfriadora? Não, calma, essa é a NG Food. Então, a gente teve que... Levou um certo tempo para desassociar, mas hoje... né, ambas caminham independentes, a percepção dos clientes já está bastante separada, né, e a NG Food, que é com a marca forte que tem, continua fazendo o excepcional trabalho que faz, e a Rational no Brasil defendendo outras cores, que são as cores da Rational da Alemanha, o azul, vermelho e branco. Mas claro, caminhando junto, tratando os clientes da melhor maneira possível, né, e seguindo o desenvolvimento do mercado, não só com eles, mas com outros 90 parceiros que nós temos, graças a Deus. E eu acho que também a Rational vindo para o Brasil, ao meu ver, ajuda a NG Food e qualquer outro parceiro, porque eu fico pensando, vamos pensar em carro. Você vai comprar um carro que não tem fábrica no Brasil. Ao meu ver, bem leigamente falando, dá uma sensação
de que é algo muito fora, sabe? Que meu carro quebrou, eu não tenho suporte, eu não tenho... Sem sombra Então, de quando dúvida. a marca Abandonado, né? vem pro Brasil e tem a revenda já famosa, eu acho que uma coisa combina com a outra e quem ganha é o mercado. Isso Sem dúvida. é uma visão bem, assim, bem rasa, que eu não conheço tão comercialmente falando, que tem algumas coisas. Só pegando nesse time de tempo, quando você chegou na rádio, qual que era o forno do momento? Quem é que estava acontecendo Era ali? o Self Cooking Center, era a primeira versão do Self Cooking Center, que era de 2007, e o Self Cooking Center foi lançado no mercado em 2004. Então era o Self Cooking Center de um painel cinza, uma tela cinza assim, e o display era alaranjado, pai do céu. Mas enfim, na época, cara, era uma coisa maravilhosa, né? Hoje a gente olha, eu vejo um iCombi Pro e vejo esse Self Cooking Center de 2004, eu falo, meu Deus do céu. E é interessante, assim, e tem muita diferença tecnológica de um para o outro. E é bacana, se eu for falar, ó, eu peguei esse Self Cooking Center, depois de 2008 teve o Care Control, depois de 2011 o Wide Efficiency, depois a gente teve o 5 Senses, que em 2014, depois o novo Self Cooking Center, depois o iCombi. Então são 6 gerações de equipamentos que eu pude acompanhar. Então é bem interessante você ver a mudança de um para outro. Eu comecei no ramo de cozinha por conta do White Efficiency? 2011. Foi o isso. que... Porque fora esse nível de conversa que a gente tem aqui, tem uma galera que depois comenta lá pra mim lá, quando a gente fala trabalhar em cozinha, principalmente na parte técnica, o que eles pensam é assim, um fogão. A gente fala arruma forno, ele acha que, sei lá, que a gente limpa bico, alguma coisa Tipo assim. isso, E eu, bem cru mesmo, do ABC, eu achava que, sei lá, o futuro era trabalhar numa montadora, trabalhar em alguma coisa. Quando eu fui pra cozinha, eu era do McDonald's lá, arrumava as máquinas do McDonald's, tinha um conceito ali interessante. tinha um conceito de cozinha já consolidado, de o que era tecnologia, com a Taylor, até com a própria Macon. Mas quando me mostraram o forno combinado aberto, e como ele já pensava, aí eu falei, não. Aí mudamos um pouco a história. Ali foi... Eu acho que para qualquer técnico hoje, a gente tem um dever até meu aqui de trazer uma nova geração de técnico, essa geração neném. Vem, eu te mostro já o último, já estamos no iCombi Pro, não vai nem ter o problema de você ver aquele forninho estranho. Cara, é legal demais você entender o que uma pessoa... Porque arrumar eu acho até tranquilo, mas saber que alguém inventou aquilo, cara. Como é que o cara parou para pensar nessa necessidade? E aí eu já emendo nessa pergunta. Você acha que a Rational, o diferencial era fazer uma coisa só? Ou tá na cultura dela... A galera ser da cozinha, exemplo, parece que o cara precisava de alguém que conhecesse de administração, que conhecesse, tivesse uma cultura, uma vivência fora, mas você tinha que saber cozinhar. Você acha que tá na cultura Rational ter boa parte da galera ser de cozinha para ter uma explicação e um pós-venda, uma venda legal? Bacana, eu gosto muito dessa pergunta, eu só queria complementar uma coisa que você falou, que a presença da subsidiária aqui ela é fundamental para a expansão do mercado. Se você imaginar que existem centenas de marcas internacionais de ótima qualidade, né, e pouquíssimas internacionais estão no Brasil. Isso é um negócio que é até interessante. Né? Eu posso citar de grandes marcas internacionais de fornos combinados, você tem 3 aqui. E só. Só na Itália são mais de 40. Então, assim, isso faz muita diferença. Né? E não dá para você caminhar desenvolvimento de mercado sem desenvolvimento de assistência e serviço. E aí eu vou conectar nessa outra pergunta que você fez. A tecnologia da Rational, como toda tecnologia hoje em dia, tá, o benefício dela é efêmero. Como assim? Tecnologia, cara, todo dia alguém inventa alguma coisa nova, se não é mais do que uma por dia. Então esse é o primeiro ponto. Então você fala, não, mas você está me dizendo o quê? Que tem tecnologias iguais ou melhores que da Rational hoje? No meu conhecimento, não. Não porque trabalho na empresa
tá? Ou no segmento, mas por tudo que eu vejo e acompanho, não. Tá? Por mais que tenha gente que diga que sim, eu acho que essas pessoas têm que tomar um certo cuidado quando falam isso. Mas ok, cada um defende as suas cores. A diferença da Rational para qualquer empresa do segmento não está na tecnologia que está no forno dela. Está em quem faz essa tecnologia ser criada. A Rational é uma empresa que tem a seguinte filosofia: a gente oferece a quem trabalha em cozinha profissional, as pessoas que trabalham em cozinha profissional, o melhor benefício possível em transferência de energia térmica para alimento. Ou seja, cozinhar de maneira térmica, com energia térmica. E a gente vive isso, assim, do momento que você entra na empresa, tá, a quando você volta para casa e vai jantar com a tua esposa ou com o teu marido. A Rational, ela não se importa exatamente qual tecnologia que ela vai colocar no mercado, ela se importa com que nível de benefício a gente vai entregar e se os nossos colaboradores estão capacitados para entender isso e transferir isso para o cliente. É muito diferente. Basta dizer o seguinte: a Rational Brasil tem hoje 28 colaboradores, dos quais 18 têm experiência em cozinha profissional. Entre nutricionista, chefe de cozinha, cozinheiros, arquitetos, ou seja, arquitetos de cozinha, projetista de cozinha. Tá? Então isso dá muita diferença, cara. A diferença é tão grande, tá, que para nós não é um problema se a Rational trouxer uma outra tecnologia ou não, porque a gente sabe que ao conversar com o cliente, o que mais importa não é o que está no catálogo, é o que está na nossa frente. Isso não é filosofia barata, não é demagogia. Tá? Essa é a grande diferença da Rational. Como eu te disse, mecânica, tá certo? A China está nos ensinando que não há nada que vocês possam inventar que eu não possa copiar. A China já deixou isso bem claro para a gente. A diferença dos nossos equipamentos, que não tem nada igual no mundo, está exatamente, você fala assim, o software. Tá, mas o software faz o quê? O software ele aplica no hardware aquilo que um cozinheiro ensinou ele a pensar. Não é um engenheiro que ensinou ele a pensar. E para um cozinheiro ter ensinado ele a agir dessa forma, tá? Ou cozinheiros, porque não é mais de um, a gente tem um departamento de desenvolvimento de produto com mais de 200 pessoas, tá? Ele sabe exatamente aonde o cara aperta. Então essa é a principal diferença. E não adianta, cara. Ah, não, porque o nosso forno... Esquece. Não é questão de arrogância, não é esse o ponto. É que isso tá no nosso DNA há 50 anos, cara. Tem 50 anos que a gente vive isso. Então, é muito difícil que qualquer outra empresa, não estou dizendo que seja impossível, eu não sou presunçoso a esse ponto, mas é muito difícil. Tem que ter muito chão pela frente para chegar com a firmeza que a gente tem, com a expertise que a gente tem, para falar o seguinte: isso que nós estamos querendo te colocar é o que vai realmente te ajudar a mudar a sua forma de trabalhar. Então isso muda muito o game, porque é real, tá dentro de cada colaborador nosso, cara. Não tem um colaborador da Rational que não vai sentar com um cozinheiro e se interessar realmente pelo que a gente pode fazer de diferente para melhorar a vida desse cara. Isso é a diferença da Rational para qualquer outra empresa do segmento, pelo menos. Então você está me dizendo que quando vou tentar trazer um pouco para a galera que está nos ouvindo. Quando o forno foi criado, vamos pegar o Five Sense, então, que tem ali 5 sentidos, vamos dizer assim. Você está me dizendo que qualquer outro forno, ele poderia ter essa tecnologia, mas criada por um engenheiro, vamos pensar assim. Você está dizendo que a Rational, o pensamento é de um chefe de cozinhas, vamos dizer assim. É exatamente isso. Então, ou seja, o cozinheiro que está por trás do forno Rational, ele se identifica com a máquina porque, de certa forma, aquela linguagem foi criada para ele. Nada sai do nosso departamento de desenvolvimento de produto se não for sugerido, acompanhado e aprovado pelo nosso corpo de aplicação gastronômica. Nada. Não é
não, nós temos que adaptar o cozinheiro a fazer isso. Não é assim que a Rational funciona quando ela vai desenvolver produto. Ela funciona diferente. Ela assim, o que a gente pode fazer para ajudar esses caras que trabalham aqui, né? É o inverso, né? É exatamente o É o inverso. Então, você fala assim, tinha um cara que trabalhou com a gente, foi nosso diretor de grandes contas, que ele fala, engenharia reversa. Não existe engenharia reversa nesse nosso caso. Você pode fazer um forno com as mesmas peças, tudo igual, da Rational. Ele não vai cozinhar como, porque a inteligência que está por trás de fazer com que aquelas engrenagens, aqueles flaps de desumidificação, o queimador a gás, etc., só estão ali porque um cozinheiro disse que precisava de performance ou precisão ou flexibilidade A, B ou C. E esse é o ponto. E a confiança que isso dá pra cozinha, né? Imagina pro dono do restaurante, pro chefe de cozinha, ele saber que aquele equipamento tá trabalhando para ele. E eu acho que, e já expandindo um pouco, eu vejo que essa é a dificuldade não só na cozinha, mas para muitas outras coisas também. O engenheiro ele acaba pensando em colocar uma tecnologia nova, como você citou, pensando naquela tecnologia somente. E Sem às vezes dúvida. acaba, não, vamos colocar no mercado e o pessoal eles vão ter que se adaptar a essa tecnologia. Isso aí. Mas de fato acontece. Mas o legal é que a Rational, ela pensa o contrário, né? Não, tem um usuário lá. E aí, é claro, você falando, eu imagino que calcula todos os riscos possíveis, todas as necessidades possíveis que tem dentro de uma cozinha. Então, a gente tem que criar algo para atender essas necessidades. E aí, se eu fosse montar um restaurante hoje, certamente eu não vou ter que ter um Rational, porque a confiança que isso traz para a cozinha e a experiência que eu, obviamente, teria com esse equipamento é absurda. Eu acho que, você pode me corrigir, é um dos grandes diferenciais da Rational hoje, isso. Sem sombra de dúvidas. Eu convido a vocês a assistirem o nosso vídeo de 50 anos. Vocês acham que o vídeo deve ter uns 3 minutos? E se eu for somar o tempo que aparece um equipamento da Rational, não deve dar 30 segundos ou 20 segundos. A gente está por trás da cozinha. Quem está à frente da cozinha é o cozinheiro e o cliente dele. E enquanto a Rational entender isso, enquanto a gente trabalhar assim, essa empresa, na minha humilde opinião, vai continuar sendo a líder de mercado. E é interessante porque quando uma empresa atinge alguns patamares, por exemplo, coincidentemente, a gente atingiu o nosso primeiro €1 bilhão ano passado. A Rational faturou mais de €1 bilhão ano passado. Com nossos 50 anos. Culminou de seus 50 anos. E aí ela vira para o público e fala o seguinte, como motto, como slogan, né? Quando a comida é boa, a língua é sempre a mesma. Ou seja, todo mundo fala a mesma língua quando a comida é boa. Então, cadê o forno? Cadê o equipamento? Cadê a inovação? Cadê a tecnologia? Cara, cozinha precisa disso, sim. A cozinha não é isso. Né? A cozinha vem de um conteúdo cultural que tem que ser respeitado. Ele tem que ser respeitado, apreciado, cuidado. Agora, quando você faz tudo isso, você soma tudo isso, você tem essa filosofia que é bacana, você tem essa visão pelo cliente, etc., os cozinheiros, etc. Mas claro que você precisa de bons engenheiros, claro que você precisa de bons processos produtivos, claro que você precisa de uma série de coisas para traduzir isso em performance, precisão, flexibilidade, comida boa, eficiência energética, sustentabilidade. Aí o que acontece? Né? Quando você consegue unir realmente é fiel a tudo isso, além da liderança de mercado, você consegue outros tipos de prêmio. Quais, por exemplo? Qual é o país, na opinião de vocês, que tem um parque industrial mais avançado ou mais eficiente do mundo? Parque industrial?
mais eficiente do mundo? Acho que é a Alemanha. Alemanha. Vocês sabem quem é a melhor fábrica da Alemanha em 2022? A Rational. Ganhando da Siemens, ganhando da Volkswagen, ganhando da Mercedes. Então, todo mundo bate no... Disputando com ninguém, né? Ela tá disputando com umas empresinhas, assim, pequenas do segmento. Sem dúvida. E vocês podem digitar... Quem tá duvidando, digita no Google. Best Factory Germany 2022. A melhor fábrica da Alemanha em 2022. Aí depois vocês me contam o resultado. Então, isso daí não é uma coisa que a gente se sente arrogante. A gente se sente orgulhoso. Sim, é bem diferente. É diferente. E dá segurança, como você falou, para continuar trilhando esse mesmo caminho. Essas são as diferenças da Rational para os demais. Ah, mas e o forno? Cara, a gente pode falar de forno aqui o dia inteiro. Não posso dar... claro, é bacana também, tá? Não é que não seja legal, é bem legal pra caramba. Quem tem Rational, então, sabe que brincar com aquilo é diferente brincar com o Rational ou cozinhar seriamente com o Rational do que qualquer outro equipamento, tá? Mas é isso tudo porque a máquina te responde, né? Tipo, sim senhor, como você quer fazer? É um pouco isso. E aí, como é que você vai trabalhar desmotivado? Não tem como. Porque é o que ele falou, quando tá no seu DNA e você entende filosofia, cultura e ainda mais quando envolve pessoas, aí você acha que as pessoas acordam de manhã, tipo, pulando da cama, não, eu preciso trabalhar. Cara, eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa. São 16 anos mostrando sim. isso. Né? E tá aí, e a prova disso é, 16 anos e ele falando... Daqui a pouco eu acho que o Cláudio vai chorar de emoção e é legal isso, ver é nítido o orgulho que você sente de falar, isso né? também, né, Ti? Muito. Falar com gosto, você fala com gosto da marca. Eu acho que dá para sentir, não só por você ser quem é da Rational, mas a forma que você fala, sabe aquela... Tá faltando isso, cara. A gente conversa com bastante gente, eu ainda atuo na rua. Você fala diferente da marca. Tem um negócio que a marca, como você falou das pessoas, parece que tem uma essência, sabe? Parece que até você conseguiu desenhar o que tem, quase que o forno tivesse uma alma. Ele tem uma essência, é isso que dá pra sentir. E a sua energia transmite, né? Ele transmite a energia de... Pô, Rational não é isso, cara. Cara, tem ótimas empresas nesse mercado, tá? Sim. No Brasil tem empresas brasileiras, até não vou dizer o nome, mas tem empresas e pessoas que eu tiro o chapéu, que eu realmente tiro o chapéu e peço bênção, sempre que tem a possibilidade de estar com essas pessoas. Porém, né, realmente são poucas empresas que têm uma filosofia tão latente, tá? E realmente não são todos os profissionais que conseguem usar essa filosofia para trilhar os seus caminhos. Né? Esse é o ponto. E eu acho que daí vem essa abundância toda da Rational, não porque ela tem, porque ela é. Então, quando você é, né, a vida acho que te devolve. Então, eu tenho 16 anos de empresa, não sei quanto tempo mais vou ter de empresa Rational. As coisas são muito dinâmicas, tá? Espero que sim, que tenham bastante tempo. Gosto muito da filosofia, da marca, do time, das pessoas e tudo. A Rational Brasil é uma empresa com 15 anos, mas olha que interessante. E food service é muito dinâmico. Mas a Rational Brasil, ela tem, em média, de idade das pessoas, 28 anos. Empresa jovem. Sim. Né? Mas, em média, de tempo de empresa, são 7 anos e meio. Então, quer dizer, são pessoas jovens que permanece. Exatamente, que normalmente teria uma rotatividade muito grande e não tem. Então, quando você encontra isso, tá, existe realmente diferenciais. Claro que a gente tem muito que aprender, claro que o time, a empresa, né, vira e volta, eu chego em casa estressado. Normal. Como que esses caras não me entendem, pelo amor de Deus. E eles devem falar a mesma coisa. Como esse mineiro não me entende, esse cabeça dura. Faz parte, cara, né? Como casamento. Casamento não é só flores e amores. Né? Mas eu
eu te falo, independente do tempo que eu tenho de Rational, se a gente conseguir deixar um legado pro profissional de cozinha brasileiro, para ele ter uma vida melhor, e o segmento que sofreu horrores durante a pandemia, horrores. A pandemia foi péssimo para todo mundo, eu sei disso. Também tem um econômico, um dos segmentos que mais sofreu foi o da gastronomia. A gente se reinventou, né? Teve que se reinventar. Então tem muita coisa para acontecer. Se a gente deixar um legado, tá tudo certo. Só para dar uma mudada, você tem noção de quantos fornos tem no Brasil hoje, Ratio? Você tem esse número? Tenho, são cerca de 17 mil. Por que essa pergunta? Você acha que ainda, você com certeza roda muito pelo mundo, você ainda acha que é pouco? Onde eu queria chegar? Parece que a galera ainda fala que a Ratio é a Ferrari das cozinhas. E eu falo muito isso. Não sei nem se eu posso agora falar na frente do diretor. Daqui a pouco. Ainda há um freio de que o Ratio não é muito caro. Fora na Europa, eu sei que conversão, ganho economicamente falando, são coisas diferentes. Mas lá a gente tem essa disseminação de forno em vários locais, assim, tipo, de repente, em locais que nem precisaria. Aqui a gente tem um forno, acho que eu posso falar, Lair, né? Tem um forninho de uma outra marca, assim, em algum lugar. Lá a gente tem um forno Ratio, assim, em todos os lugares. Então, olha que interessante. Né? Você fala 17 mil fornos. A gente sempre tem que ter um certo cuidado para poder falar de potencial de mercado. Primeiro porque esses números são um pouco exatos, não há uma só fonte confiável, tá certo? E também vai muito da necessidade daquele cliente específico, independente do tamanho que ele tem. Então isso daí já muda bastante a análise de mercado. Mas, por exemplo, eu vou falar para você entre bares, restaurantes e hotéis, tá? O que a Ratio não considera como potencial relevante em função de faturamento. Okay. Tá? Você tem uma ideia de qual é esse número? Nunca. Então eu te dou só desses 3 segmentos. Quase 60 mil. Quase 60 mil. Entre bares, restaurantes e hotéis no Brasil. Esse número bati esse número com a Brasel, e a Brasel bateu esse número com a Receita Federal. Então, tem um pouco de fundamento. Tá, beleza. Quantas cozinhas industriais nós temos? Quantos supermercados nós temos? Quantas escolas nós temos? Quantos hospitais nós temos? Quantas casas de evento nós temos? Então, eu vou ficar citando aqui outros segmentos que esses 60 mil, quase 60 mil restaurantes, bares e hotéis em potencial são nada. Então o Brasil é um mercado, tá, que ele pode facilmente girar 10 a 12 mil fornos ano. A Ratio hoje tem 17 mil instalados desde que a Engie Food começou a vender a Ratio. Então é nada. Eu não queria falar esse. É nada. É nada. O potencial do mercado para nós é assustador. E tem um outro detalhe. A visão de que a pessoa fala, porque se realmente é um equipamento com valor agregado alto, mas é interessante que você vai comprar uma máquina de café. Isso passou comigo uma vez, um cliente em Campinas, que ele falava assim, nossa, cara, mas eu vou ter que comprar esse forno aí. Esse forno é quase o preço de um carro, que não sei o que, etc. E na época, o Ratio que ele queria comprar custava 24 mil. Eu olhei assim pro balcão e vi uma máquina de café, cara, linda. Nada contra as máquinas de café. Eu sou apaixonado por café. Mas, aí eu virei pro dono do restaurante e falei assim, vem cá, essa máquina é bonita, hein, cara? Não, essa máquina aí é bacana. Mas quanto que representa do seu faturamento o café? Não, não representa nada, é só curiosidade. Quanto custou essa máquina? O cara ficou mudo durante uns 5 minutos. Já entendeu o recado? É óbvio. Jeitinho mineiro deu uma volta assim, né? O cara... Cara, assim, a gente tem estudos de caso, tá? Agora falando um pouco, tirando um pouco lá da filosofia, falando um pouco da eficiência e performance, tá? Onde alguns fornos de alguns concorrentes, em função de rendimento, tempo de preparo, necessidade de monitoramento, que você precisa de mão de obra para poder monitorar
se o equipamento não é muito rápido ou não é inteligente. Então, tudo isso nós já mostramos para diversos clientes. E o cara fala assim, mas esse forno custa metade do seu. Cara, esse forno de graça, o outro, se ele estiver na sua cozinha e você não tem um Rational, você está perdendo dinheiro. Ou seja, dependendo do equipamento ou da tecnologia que você está comparando, tê-la, tá, é mais caro do que tudo que você investir num Rational. O cara fica meio assim, que isso? Não é, ué. Imagina o seguinte, você imagina, vou falar de um refeitório de industrial de 10 mil refeições. Se a gente conseguir entregar para esse refeitório 2% a mais de carne, de proteína, em um dia, é muita coisa. Sim. Já acaba com a diferença entre um Rational e qualquer outra coisa. Então, essa conta é que, para nós, a gente pede oportunidade para mostrar de maneira justa, né? Então, o brasileiro também está começando a fazer mais conta do que antes. Então, essas pequenas economias que quando você coloca no papel e quando você faz a escala dela, cara, como diria um ex-vice-presidente nosso, Rational é dado. Custe o que custar. Para a galera que não conhece, que está fora do segmento, você falou que conseguiria economizar 2% de carne. Por quê? Isso eu entendo, mas para a galera que está nos ouvindo ou nos vendo. 2% é um número ridiculamente baixo, porque normalmente, se você compara com processos tradicionais, pode ser até 20%. Por que isso? Vamos lá. Entrando um pouquinho aqui em técnica, né? Exatamente. Toda vez que você vai fazer algum tipo de proteína, uma carne, você primeiro tem que selar ela. Você já passa por alta temperatura para que você feche essa carne, tá? Para que todo o suco dessa carne, todo o líquido fique lá dentro. Tá? Além de você conservar sabor, né? Também propriedades visuais, né? Propriedades nutritivas e, obviamente, a qualidade da comida. Você vai fazer um estrogonofe, você tem que selar a carne antes, porque senão depois o seu estrogonofe fica com gosto de sebo, a sua carne fica dura e ela fica toda enrugada, assim, ela fica toda... Por que você faz isso? Né? Por que você sela? Além de você manter, você sela mais rápido pela potência que os fornos têm, você mantém mais, você retém mais líquido nessa carne. E você consegue, com o controle de umidade que o Rational tem, que é a cada 1%, isso aí ninguém tem, tá certo? Na precisão que nós temos, ninguém tem. Então você consegue fazer com que a carne renda muito mais do que em outros processos tradicionais. Então ela sela adequadamente e depois de selá-la da forma ideal, tá, você tem um processo de cocção que é feito com precisão e potência. Então aí você tem um ganho de proteína muito grande. Isso é um dos pontos. Tá? Outro detalhe, rapidez. Quanto mais rápido você fizer o processo de cocção, menos você expõe o alimento ao calor. Quanto menos você expõe ao calor, menos a tendência é que ele perca peso. Então aí você tem uma série de KPIs que você começa a trabalhar. Já testamos, já tínhamos testado o conhecimento dele na parte de futebol aqui um pouco antes. Exato. Já tínhamos testado já essa parte toda administrativa e conhecimento, e agora vocês tiveram um pouquinho da aula da parte da gastronomia também, né? Então, tá todos... Estamos indo, Estamos chegando lá. Eu não sou chefe de cozinha, água? eu sou cozinheiro, então tá tudo certo. Depois Você foi água? Não, tô certo. Ô, Cláudio, e como é que é para vocês, de um modo geral, inserir isso das pessoas que vêm trabalhar de forma indireta, que são os terceirizados, né, os credenciados? Qual que é o desafio que vocês têm para implantar isso dentro deles? A Rational não trabalha dessa forma. Vocês têm que entender a cultura da Rational, o DNA da Rational. Você acha que hoje é um desafio para vocês? E aí, trazendo Muito. um pouco para a técnica, porque assim, o cliente ele não vai ficar perguntando se o Rafael ele é da 3R ou se ele é direto da Rational. Uhum. Não, você veio para arrumar o meu forno aqui e ponto final. Sim. Então, assim, de certa forma, é Rational dando uma cara a tapa ali, colocando uma pessoa para que ela, de certa forma, consiga entregar o máximo para o cliente. É sempre muito difícil, porque do mesmo jeito que a Rational tem uma filosofia, as demais empresas também têm a filosofia delas e a gente tem que respeitar isso.
né? Os nossos parceiros, a Rational não vende direto, tá? Se a gente faz algum faturamento direto, ela sempre passa com aprovação e interveniência de um distribuidor. Isso é uma das características que a Rational tem, que nos dá bastante credibilidade. Só que o seguinte, nós não damos exclusividade para ninguém. Então, quando você não dá exclusividade para alguém, essa alguém fala assim, se você não é só meu, eu também não sou só seu. Então, aí o nosso parceiro começa a fazer um jogo financeiro muitas vezes. Ele fala, eu posso ter uma margem maior aqui. Só que ele esquece de outros detalhes. Primeiro é o seguinte, o Rational, ele te gera uma série de negócios extras. Quando você vende um equipamento nosso, ele te gera vários outros negócios. Quais são esses outros negócios? Além de acessórios, os produtos para higiene, vamos lá, quando você tem uma boa experiência comprando uma marca, um equipamento, vamos mudar de segmento, na Fast Shop, a experiência foi boa, se você for precisar comprar, por exemplo, comprei uma televisão na Fast Shop, cara, a televisão chegou antes do prazo, o preço foi bom, a qualidade do atendimento foi incrível, a qualidade do produto correspondeu às minhas expectativas, que o cara soube entender o que eu precisava, né? Instalaram, o cara foi lá, fez uma instalação nota 10, etc. Se eu for comprar um liquidificador, eu vou comprar, a tendência é que eu compre onde? No mesmo lugar. Exato. Então essa matemática ela tem que ser feita, cara. E pra gente conscientizar e sensibilizar que os parceiros nossos, eles têm que pensar dessa forma, porque é a forma que os clientes também vão pensar, isso não é fácil não, cara, isso é muito difícil. Porque muitas vezes, ou por raiva, porque acontece também, muitas vezes tem parceiros nossos que faz todo um trabalho e vai outro lá e vende. É difícil isso para nós também, claro que é, mas nós temos bons distribuidores em todos os lugares, né? Então, quando isso acontece, muitos parceiros falam assim, agora eu vou vender tal marca só em retaliação. Aí é difícil, porque você tem que lembrar o cara que ele perdeu um negócio e ganhou 10. Ele nunca vai te valorizar pelos 10 que ele ganhou. Ele sempre vai te culpar por aquele um que ele perdeu. Mas dá tudo certo. Essa é a lógica do mundo dos negócios, né? Então, catequizar. Catequizar não é a palavra muito certa, mas conscientizar, tá certo? O parceiro dos benefícios de trabalhar com a gente na nossa filosofia, nem sempre é muito percebido, né? E isso é um dos nossos desafios. E também passa pela assistência técnica, né? Claro que se você tem um equipamento, né, que tem uma tecnologia e ele tem que ter uma tecnologia para entregar aquilo que o cozinheiro espera, você precisa de peças que tenham alta performance, peças que tenham qualidade. Cara, cozinha é o local de um inseto novo, que é o cupim de aço. Você conhece o cupim de aço? Pois é. Os cupins de aço, eles destroem tudo que existe dentro de uma cozinha. Tá? Não sei, nunca vi esse bicho na minha vida, mas eu sei que existe. Então, o que acontece? Você tem que ter uma assistência técnica também que tem que ter essa visão. Ele não pode ir lá tentando trocar tudo que ele vê pela frente, ele tem que ter uma visão otimizada. O que eu posso fazer para melhorar a vida desse cara, para que ele possa usar o equipamento da melhor maneira possível, da forma justa e do preço justo. Então, tudo isso, cara, é um trabalho herculano, cara. É difícil pra caramba. É porque foge um pouco, né, das suas mãos. Claro. Foge, né? Foge. Mas tem uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que foge, tá? Eu sempre falo isso, que o nosso índice de satisfação, ela pertence também aos nossos parceiros. Eu digo isso todas as vezes que eu sento com eles numa sala, eu falo, olha, o nosso índice de satisfação é seus também. Existe um KPI de satisfação que é o NPS, que é o Net Promoter Score, né? Que é uma forma de avaliar, vamos dizer assim, de 1 a 10, todo mundo que vota 9 e 10, sendo 10 o mais alto número, tá certo? Isso computa no seu NPS. No mundo, a média, se eu não estou enganado, fica 34, 36. O benchmark mundial é 64. A Rational mundial tem 84. A Rational Brasil tem 86. Então, ou seja, o nosso NPS, que é o Net Promoter Score, que é elevadíssimo, é de 86 pontos.
Só que ainda assim, claro que tem cliente insatisfeito. É normal isso. Nem tudo passa pelas nossas mãos e nem tudo que passa pelas nossas mãos a gente tem condição de resolver a contento da pessoa, do cliente. Entendeu? Mas, de novo, isso é um trabalho que a gente preza muito, que a gente tenta conscientizar cada parceiro que a gente tem nesse aspecto. Olha que interessante. Todo mundo, todas as empresas, ou quase todas as empresas, elas fazem a mensuração do desconto do preço que vão vender para o distribuidor através de volume. Se você me compra muito, eu te dou um preço mais baixo. A Rational, ela tem uma filosofia diferente. Quanto mais estrutura você tiver para atender melhor o cliente da Rational, claro que também tem um peso da escala também aí, tá? Mas o maior peso no nosso desconto para o distribuidor é o trabalho que ele faz em conjunto com a gente, alinhado com a nossa filosofia. Então, se você quer comprar um Rational mais barato, vai em quem tem melhor qualidade de serviço que você vai achar. É um pouco por aí. Ou seja, de certa forma, sem o cara perceber, você está inserindo dentro dele o DNA da Rational. A gente remunera esse cara por fazer parte da nossa filosofia. E olha que interessante, outra coisa bacana, se vocês me permitirem falar. Claro, fica à vontade. Teve a FISPAL, eu não sei se vocês estiveram na FISPAL. Se vocês estiveram no stand da Rational, tava cheio. Tava. O stand da Rational, você vai ver lá, algumas exceções, mas raras exceções, todo mundo que está no stand da Rational vibra na mesma sintonia. E da Rational mesmo, era 1/3 do time que estava lá. 2/3 eram dos distribuidores. Caraca. Então legal. você vê que é difícil, mas vai. É que eu acho que o Rafa tem até mais propriedade para falar, mas a sensação que eu tenho que os credenciados eles têm um certo prestígio de trabalhar com a Rational. Quando você fala assim, vou atender Rational, e aí você já olha e fala, opa, o cara tá mexendo com Rational, hein? Sim Cara, ou não? eu Rafa? acho que mais é? que isso, é porque, pelo menos eu que gosto do segmento, eu não caí de gaiato. Que a gente estuda. Como eu falei, eu fui encantado pela máquina. E brincadeiras à parte, quando você abre um forno e sempre vem aquele cara olhar, né? Ele olha e fala, meu Deus do céu, olha o tanto de peça. Cara, daquela... Por onde eu Caraca, eu começo? sei arrumar, cara. Tipo, eu não sei. Não sei se é comigo ou se o forno Rational tem um pouco desse encanto diretamente com o técnico, sabe? Tem. Você ali naquele momento, até hoje, sou bem mais novo, tenho 12 anos de cozinha, na maior parte das cozinhas, o forno Rational, ele é a estrela dali. E eu sou o cara que arruma a estrela. Você quer um exemplo melhor? Chega num lugar onde o forno tá parado. Uhum. E você chega e arruma. Cara, o tratamento, você quer almoçar, você quer... Cara, tipo, coisa que de repente eu pego a cozinha de ponta a ponta, desde do Robocoop, Vitamix, até o balcão refrigerado, você arruma um balcão refrigerado legal. Tá tudo certo. Agora você arruma o forno Rational, porque cai um pouco naquilo que a gente conversou com o José Carlos. A tecnologia, ela não vem para tirar ninguém da cozinha e tal. A gente sabe que tira um pouco natural, porque... Pelo menos o que a gente está falando aqui do forno é que ele performa um pouco melhor do que às vezes um ser humano. Ele tem confiabilidade, ele tem segurança. Então, querendo ou não, você tira um pouco dos funcionários natural. Não é que você tira ele do negócio, você tira ele daquela função que ele tinha que estar fazendo de repente numa frigideira, numa panela. Só que quando quebra o forno Rational, a galera já não está mais preparada para ficar sem. Então tem esse grau de importância. Eu, pelo menos, quando vou fazer Rational, é um prestígio, sabe? Uma vez um cozinheiro virou pra mim, sentou na minha frente e falou, cara, vocês estão aqui pra tirar o meu emprego. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. O restaurante que você trabalha, ele precisa ter lucro para poder sobreviver. Porque senão não é interessante para esse dono do restaurante manter esse restaurante. E se esse restaurante fecha, quantas pessoas vão para a rua? Ninguém faz essa matemática. A tecnologia, ela pode substituir
o trabalho manual, sistêmico e de rotina, tá? Ele vai substituir o profissional que não se adaptar a ela. Então, existe uma grande diferença aí. Tem clientes nossos que sim, tiveram uma economia de mão de obra muito grande, de 20%, mas abriram 30% mais cozinhas. Ué. E aí? Então eu durmo tranquilo. Porque se a gente conseguir fazer com que um negócio seja rentável e continue a existir, apesar de pandemia, apesar de crise, apesar de governo, eu vou dormir feliz, cara. Porque eu tô fazendo a vida dessas pessoas, tá, trabalharem com muito mais saúde, segurança, tá, qualidade. Cara, você não gosta da qualidade daquilo que você produz? Quando você cozinha em casa, você quer fazer qualquer gororoba ou você quer fazer uma comida que, pô, as pessoas que você vai servir falam assim, uau, que comida. O cozinheiro é igual, por que é diferente? Então é outro pensamento, é outro tipo de trabalho. E isso não é demagogia, isso é fato. Porque restaurante que não cozinha bem, não tem custos controlados, não tem receita e não é lucrativo, fecha. Aí vai os cozinheiros todos pra rua, os garçons todos pra rua, os caixas todos pra rua, o pessoal de limpeza todo pra rua. Quem é o vilão da história? Não é tecnologia não, cara. É quem não quer educar essas pessoas para que utilizem melhor a tecnologia. Aí para educar eu te falo, Rational tem 70 chefes certificados, 40 centros de treinamento. Chefline, você pode ligar, não é 24 horas por dia. A gente falava que era 24 horas, eu fiquei com pena dos meninos, não é mais 24 horas. Não aí, eu tava falando aí. Desculpa, gente, não é mais. E tinha a galera que ligava dia 24, tinha, 10 horas da noite. Eu falei, mas tinha, tem cara. Vida, cara. Não, mas tinha. Tá? Você tem o Connect Cooking, que também tem treinamento. A gente investe horrores de dinheiro, tá certo? Em fazer vídeo para ensinar a cozinhar melhor, não só para vender. Então, assim, é aquilo que eu tô te falando. Não é filosofia da boca para fora. É filosofia aplicada em todos os sentidos. Na venda, na educação da venda, no cliente e no pós-venda. Tem falhas? É óbvio que tem falhas. A gente consegue ajudar todo mundo? Não. O Cláudio está sempre disponível? Não. Nossos chefes? Não. Não. Por quê? Porque acima de tudo somos pessoas, temos vida e etc. Tá? Mas pelo menos a busca, ela existe. Então, você tá vendo como a gente vai falando de outras coisas, mas sempre vai no mesmo ponto, né? No mesmo ponto. Claro. Eu não consigo mais nem ver essa... Ainda a tecnologia, a gente até tocou num ponto nos podcasts passados sobre ChatGPT, o Zé Carlos falou que tem bastante coisa vindo, robôs que vão fazer trabalhos repetitivos, como... Isso daí ainda vejo como um futuro. A Rational já não vejo mais essa parte. Eu via clientes que tinha já com 4 Rationals. Hoje a gente tem clientes que tem 11. Já temos outros clientes que tem 5. Eu já vejo. É lógico que tem você que cozinha. Eu não sei fazer nada. Peço desculpa, Mose. Não vou melhorar nessa parte. Né? Porque de repente ela vê aqui você falando que faz tudo isso. Momento Rodrigo Hilbert, né? Veio aqui também o Antônio Carlos. Aí, ou você aprende a cozinhar ou você vai ter que comprar um rato. Veio o chefe Antônio aqui também, né? Jogo tênis, acordo 5 horas da manhã, malho, faço não sei o que. Eu falo, meu, dá uma diminuída aí, você ferra mais, cara. Pô, pelo amor de só Deus. arrumo máquina, enfim. Eu não vejo mais essa parte. Eu não romantizo porque eu não conheço, mas eu vejo que alguns clientes só conseguem existir e fazer aquilo com essa tecnologia. Eu já não consigo, vendo totalmente da parte técnica, ele só consegue entregar aquilo se ele tiver o Rational. Não sei se eu posso dizer dessa forma, mas eu já não preciso de um chefe tão preparado para eu entregar aquilo tendo um forno combinado num padrão daquilo, porque a gente tem um livro de receitas ali já baixado, que o funcionário, é lógico que tem uma supervisão, tem todo um controle, enfim, mas ele tem que seguir aquilo que já foi colocado para ele. Eu tô só trazendo a parte técnica, tem toda essa parte de essência que você disse, mas alguns clientes, principalmente de produção, cara, você entra lá, você vê que, tipo, você pergunta pro cara, mas por que você não apertou esse botão? Ele fala, não, porque é esse aqui que tem que apertar. Então, isso é interessante que você falou.
E eu vou te convidar a pensar de uma outra maneira, que é o seguinte. Você já trabalhou nos nossos equipamentos, você já fez assistência técnica dos equipamentos, já deve ter cozinhado com os equipamentos, alguma coisa nesse sentido. Que receita que você já viu o Rational criar? Não, criar nada. Então você acabou de me responder. Você precisa do componente humano para criação, tá? É claro que hoje em dia, até assim, eu vi umas coisas que eu fiquei meio impressionado com essa parte de inteligência artificial. Em Chicago, estava lá com o pessoal da Galunion, e não, se você virasse para um robô, para uma máquina, um aplicativo, eu quero que você crie uma foto de um filé com fritas. Aí a inteligência artificial pegava como era o restaurante, isso aqui e tal, e ele criava uma foto, cara, mas é igualzinho que você tinha tirado uma foto. De um filé com fritas, assim, com chimichurri por cima e tal. Então a inteligência artificial criou isso. Só que o sabor ela não vai conseguir criar nunca. Nunca não digo, né? As coisas são complicadas. Mas o componente humano sempre vai estar. Aí eu volto um pouco para dentro da nossa casinha. Na Rational, se vocês tiverem a oportunidade de ir na fábrica, que repito, melhor fábrica da Alemanha, você vai ver que a parte de chapa de aço, dobrar, perfurar, posicionar, etc., tudo isso robotizado. Só que, quando você vai na parte de montagem dos equipamentos, é zero robô. Cada equipamento é montado por um profissional do início ao fim e ele assina o equipamento. Aí você fala, não tô entendendo mais nada. Esse aqui é o ponto. As tecnologias que vão ser bem sucedidas, que na minha opinião, tá, que vão ser bem sucedidas no futuro, aceitas, respeitadas, desenvolvidas, utilizadas, que vão gerar riqueza para nós, são aquelas que sabem usar o conteúdo humano aonde ele é essencial. Aí você fala, mas montar forno, como que pode ser essencial, gente? Se eu vou na fábrica dos carros e tudo. Exato. Tem algumas coisas que o robô não vai substituir. Tem algumas coisas que, pelo menos por enquanto, tá? E o ser humano também, pela própria natureza, é incrível por si só. Porque a gente também se reinventa. Se a tecnologia for melhorar, a gente vai se reinventar para outras coisas. Exato. Então, cara, eu não tenho este medo. Eu não tenho esse receio. Quando eu vejo, toda vez que mostram lá, acho White Castle, agora não lembro qual que é a hamburgueria, com o robô lá virando os hambúrgueres. Cara, Deus me perdoe, pessoal que viu e acha que isso vai ser o futuro, me perdoem, tá? Eu não acho que vai passar por aí. Eu não acho que vai passar por aí porque cultura é nossa, não é da máquina. Então eu sou reticente, eu sou cético, eu sou tudo. E eu gosto de tecnologia, hein, cara? A gente estava conversando sobre tecnologia, sobre games. Sinto muito amor. Há pouco tempo atrás, tá? Cara, mas eu ainda acho que as coisas ainda vão depender muito da gente por um bom tempo. A tecnologia, eu vejo que no restaurante, uma das coisas mais preciosas que o restaurante tem é o tempo. No meu ponto de vista, porque ninguém gosta de ir no restaurante, pedir um prato e ficar esperando o prato por muito tempo. Aquilo começa a te angustiar e você fala, pô, por quê? Será que tem algum problema na cozinha? Será que tá faltando algum tipo de alimento? Ou você fala assim, cara, o restaurante é péssimo mesmo, o atendimento aqui é péssimo. Então, quando você tem um equipamento com tecnologia que vai fazer com que você tenha essa otimização de tempo, entregar o prato ali com todas as qualidades que você mencionou e com um tempo legal, pô, você vai falar que a tecnologia para essa finalidade, claro, outras não é boa, obviamente. Ajuda demais. Muito. Ajuda muito. Só que tem uma coisa interessante. Você só vai aceitar esperar por esse prato se a sua experiência ela for sendo complementada ao longo desse tempo. Difícil isso, sim é. Principalmente se você está indo comer, porque você tem tempo, tem que comer, tem que voltar para o escritório, sem sombra de dúvida. Para você o tempo é essencial. Tá? Timing, você falou bem, timing é essencial. Se eu quero dar comida rápida, ela tem que ser rápida.
Se eu quero uma experiência para desfrutar, eu tenho que ter um pouco mais Paciência. de calma. Sim. E não é só calma para esperar o prato chegar. Enquanto esse prato não chega, qual outra experiência esse lugar vai me proporcionar? É tão rico isso. Por isso eu te falo. Algumas coisas. Para tudo a tecnologia vai estar presente, sem sombra de dúvida. Você falou, tá ser corretíssimo, tá? Mas tecnologia sozinha nem sempre. Um exemplo interessante, também que vinha em Chicago. Os restaurantes hoje eles estão loucos para trazer o pessoal de volta para dentro deles. Só que agora a coisa muda, porque eles também têm que girar rápido, principalmente se eles forem quick service restaurants, ou fast food, ou como você quiser chamar. E muitos lugares hoje a gente vai e não tem mais um caixa, tem um totem. Aquele totem, pra mim, eu tenho vontade de dar um soco naquele totem. É constrangedor. Eu Não, também sinto isso. Porque o totem, cara, ele tem a lógica dele, ele não tem a minha lógica. Sacou? E muito menos vai ter a lógica da minha mãe, cara. Minha mãe tem 74 anos de idade, cara. Você vai ver um totem, é capaz dela chutar o totem mesmo. Então, nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Olha que coisa interessante. Uma marca que chama Crazy Pita, você vai no totem, quando você aperta o botão no totem, ele não te lança o cardápio, ele te conecta com uma pessoa, é um prestador de serviço de uma empresa, né, que o cara tá lá, quando ele aciona o totem, ele mostra o cara, é uma videoconferência que você está fazendo com um cara lá em Bangladesh ou no Paquistão, eles fizeram até uma experiência com o cara do Paquistão. E ele fala, tudo bem, Thiago, bem-vindo ao Crazy Pita, cara. Hoje você tá com vontade de comer o quê? Ele faz uma videoconferência com você. Claro que depois que você terminou o seu pedido, ele te dá vários insights legais. Ele fala, cara, isso aqui é molho, isso aqui é não sei o quê. E tal. Exatamente igual como se estivesse sendo atendido por um caixa. Você fala, mas onde tem um ganho de mão de obra? Onde está isso? Porque quando ele desliga o call do Crazy Pita, que você tava, tá certo? Ele atende o call do hot dog não sei o quê, que tá lá o Rafael. Então, você tem empresas hoje que têm esse tipo de prestação de serviço humanizando a tecnologia. Olha que interessante. Porque, cara, toda vez que eu vou fazer pedido em totem, o totem toda vez é uma lógica distinta, né? Isso irrita o cliente, tá? Agora, quando você tem uma pessoa falando com você, não, você quer o quê? Tá, deixa eu te falar uma coisa. Sugere alguma Isso, coisa. porque é uma pessoa. Ela não tá fisicamente na sua frente, ela tá fazendo uma live com você, ela tá uma videoconferência e ela te faz o pedido, você paga, tá tudo direitinho, ele te aconselha, ele te dá insights, ele te dá dicas, ele te fala tudo direitinho, fala, inclusive você te fala, isso vai muito bem com o molho tal, etc. Então, de novo, isso muda, né, a sensação. você tá vendo como a tecnologia também, ela muitas vezes ela precisa do nosso toque? Porque, cara, a tecnologia ela pode mudar. Ela nunca vai ser o que nós somos. Nunca vai ser o que nós somos. Eu fiquei extremamente assustado quando eu vi esse óculos novo da Apple. Assustado, mas achei sensacional, cara. Eu me vi no avião assim, com o óculos, já imaginando em tal lugar e tal. Me desculpa, cara. O toque que eu tenho na minha pele com minha esposa, etc., nunca vai ser sentido. Nunca vai ser transferido da tecnologia para mim, em hipótese alguma. Então, o atendente do Crazy Pita que está lá no Paquistão não tem totem no mundo que vai conseguir trazer uma experiência como aquele cara trouxe para mim. Porque ela ainda assim é tecnológica, mas humana. E aí se você pega a cultura, exemplo, o Brasil o pessoal ele tende a ser mais caloroso, né? Sim, O contato, sem dúvida. o olho a olho. E às vezes você vai num restaurante, o cara te atende super bem. Às vezes ele te ganha com um sorriso. Você chegou lá estressado, pilhado, pô, deu tudo errado aqui, o cara te atende, ele te dá um sorriso, sem pergunta dúvida. se você está bem, e aí você fala, caramba, você sai de lá renovado, né? Sem que você dúvida. tá falando. E é engraçado que aqui no Brasil, eu não tenho essa vivência que o Claudio tem lá de fora, mas pelo menos a gente escutava que lá fora o pessoal era mais frio, né? Sim.
um amigo meu mora ali nos Estados Unidos, não tem Uhum. esse hábito de fazer churrasco, essa coisa que a gente tem aqui. O calor E é humano, engraçado falar que na feira em Chicago, você, em algum, no network ali, a galera trazendo de volta essa... Eu achei diferente, é um novo insight aí pra mim. Porque a gente ficou alijado do contato pessoal por muito tempo em função da pandemia. Esse sentimento voltou. Uma das grandes tendências gastronômicas pós-pandemia era o comfort food. O que é o comfort food? É aquela comida que te remete ao passado, às situações confortáveis da sua família. Tá? Então, isso é confortável. Quem não se sente confortável quando vai comer a comida da vovó? Tá? Então, isso daí, comfort, a princípio, é inversamente proporcional à tecnologia. Né? Sua avó não cozinhava com tecnologia. Né? Então, é um pouco contraditório. Ao mesmo tempo, não é. Porque as boas tecnologias permitem que você possa recriar qualquer experiência gastronômica de maneira mais eficiente, que aí nota 10 que você falou, tá? Uma escala produtiva maior, sem perder qualidade. Então, esse aqui é o ponto interessante. A tecnologia ela não pode criar caixinhas. Ela tem que criar boas experiências. E aí, de novo, tá certo, eu te falo. A tecnologia ela tem que ter potência, precisão e flexibilidade para dar ao profissional de cozinha a capacidade de reproduzir essas experiências para o cliente final dele. É um pouco por aí. Caraca, fomos longe, hein? Sim. Esse podcast a gente conseguiu e graças a Deus tá vindo uma galera que tem essa vivência. Eu acho que vai fugir um pouco, mas normalmente a gente faz uma pergunta meio difícil aos convidados. Já vi que você é total humano. Deve Bastante. ser um pouco de... Mas teria alguma máquina... Essa é uma pergunta que a gente faz para todo mundo. Teria alguma máquina hoje, já com todos os insights, com todos esses movimentos do nosso segmento que você criaria? Isso é uma pergunta... Algo totalmente irrisório. A gente faz o podcast aqui para ficar para o futuro, então você não teria alguma máquina para criar ou não? Tenho. Óbvio que eu tenho. Caramba, você foi o primeiro que fala assim, todo mundo. Tenho. Ó, imagina o seguinte, vou pensar um pouco dentro do meu ambiente, tá? Imagina que você tenha um equipamento, uma caixa, uma câmara de cocção, tá? Aonde era uma câmara de cocção simples. O que comanda essa câmara de cocção, se ela vai ser um forno combinado, se ela vai ser um forno de panificação, ou um forno de pizza, ou que seja, alguma coisa de cocção em câmara, tá certo? Não é exatamente a câmera em si, mas o software que você vai fazer essa câmera modular. Então eu dou um exemplo. Normalmente os clientes da Rational, eles compram um forno nosso, depois ele compra um de panificação, aí ele compra um speed oven, aí ele compra enfim, ele vai comprando coisas, né? Por que não uma caixa que seria extremamente flexível, tá? Aonde você pode, através do programa dela, modular essa caixa para ser um forno de panificação, quando precisa ser panificação, um forno combinado, quando precisa ser forno combinado, e etc. E esse módulo inteligente que faz com essa caixa, então se você precisar de mais, você compra só mais caixas, só mais câmeras. E essas câmeras vão ser muito mais baratas que comprar um outro forno novo. Então você tem um central inteligente que vai controlar essas caixinhas que vai fazer ou combinado, ou speed oven, ou panificação, enfim. Esse é o ponto. E seguir o pensamento da criação do Rational, quando ele funde dois equipamentos em um, você colocaria de repente 6, 7, 8... Em um só. Em um só. Exato. Aí eu te falo assim, mas por que você teve essa ideia? De onde veio isso? Não só isso, não. Vamos lá. E onde essas empresas ganhariam? Você está falando que vai vender as caixinhas, os módulos que são mais baratos. Ué, como é que o Uber ganha dinheiro? Ele não ganha dinheiro com carro. Ele ganha dinheiro com a inteligência da corrida. Então, eu acho que é por aí. Então, você vai ganhar dinheiro oferecendo para o cliente o software ou as atualizações do software, não na sua caixa. A caixa é só uma caixa. Vende barata a caixa. Vende barata essas câmeras de cocção. O que acho que você tem que botar valor é na inteligência que essa caixa vai executar.
Essa ideia, daí essa ideia, corre um grande risco de... essa ideia está registrada. Não tentem fazer em casa. Pega um pouco da minha imagem só para atrelar nessa ideia Não, que vai- ficou de Muito todas boa, que a muito gente boa. ouviu. Eu acho que é muito perto do que a gente tem disponível hoje de tecnologia. Você não é que criou um robô Não. que voa. Eu gostei bastante dessa Muito. tecnologia. Só teve Bem a inovador. outra que foi do avental, que tinha uma borda que fazia com que a água não caía dentro da bota do funcionário. Ah, que legal isso aí também. Também não Simples achei e legal. Achei Sim. super. Acho que foi do Cauê, né? Do primeiro podcast. Ele Não. falou que molhava a bota tal, que tinha que ter um avental. Eu falei, pô, legal. Olha que interessante, tá vendo? Essas necessidades só tá em quem realmente vive. Só em pessoas e vivência da cozinha. É, pois é, eu lembro quando eu tinha que cozinhar e tinha pouco forno para cozinhar. Agora, se alguém tiver essa ideia, não vai ter mais. Muito bom, muito bom. Galera, tá chegando ao fim. Nosso tempo passou 1h30 assim, rápido, né? Bastante rápido. Cara, eu acho Muito que bom. se você contasse toda a história mesmo que tem aí de cloud aí pelo esse mundo, eu nem consegui, ou pelo menos deixa eu tentar, tem algum perrengue que você, nessas andanças pelo mundo, acredito que você deve ter visto muita coisa, desde Israel até, nem sei, países que você visitou, que você viu dentro da cozinha que você poderia deixar pra gente? Algum perrengue pode ser desde o... Nossa, cheguei na cozinha e tinha essa situação X, não vamos falar nomes, ou tem algum perrengue que é pra refletir real mesmo, por detrás da cozinha, que você lembre assim? Em algum marcou. país, ou até mesmo no Brasil? Cara, me desculpa os fabricantes de fritadeira, cara, mas quem já viu uma fritadeira pegando fogo dentro da cozinha nunca esquece. Até porque os acidentes que podem gerar são terríveis. Então, assim, esse é um perrengue triste, né? Outros perrengues que a gente possa ter passado, que eu já passei particularmente. Ah, cara, é tanto perrenguezinho que eu vou te falar. Já tomei pratada de risoto nas costas, já passei. Na época de você operando ali, ou como, não como rato, não, você era como funcionário ainda. Não como rato, não. Ah, Agora, já passei perrengue com Hatchon também, em eventos fazendo. Eu lembro um evento que eu fiz pro Madalosso, que é um dos principais restaurantes lá de Curitiba, cara. E a mulher, a matriarca dessa família, Madalosso. E ela falou assim: eu duvido que você faça a fritura, porque para nós a fritura também é importante. Eu falei, cara, 2 palitos. Aí lá o mineiro todo metido, vai fazer e tal. Aí eu fiz alguma coisa, eu acho que botei óleo demais no empanado, não sei o que. O bicho tirou o empanado, ele tava da cor desse fone, cara. Ele parecia esse fone que é preto. A senhorinha olhava pra minha cara e falava assim. Eu avisei. Então, esses perrengues, outro perrengue também que aconteceu. Eu vou te falar, cara, é tanto perrengue que já aconteceu assim, fora da Racha, mas na Racha esses são mais frescos na minha memória. Também fazendo para uma rede de supermercados em Belo Horizonte, fazendo frango para os caras. E a sonda do equipamento quebrou. Então eu tava vendo comigo, a sonda quebrou e aí eu não conseguia ver a temperatura interna do frango. E o dono do supermercado tava lá, eu falei, cara, e a gente tava com o chefe freelancer. O equipamento apitou, eu sabia que não estava pronto, né? O cara já foi logo abrindo para tirar o frango pro cara. Eu falei, não, o frango estava cru. Toda vez que eu volto a Belo Horizonte e falo essa rede de supermercado, ele fala, não compre esse forno porque ele faz o frango cru. Não faz, tá, gente? Não faz, tá? O cara deixou Cara, grifado. foi. Até hoje ele fala isso, cara. Até hoje ele fala isso pra gente. Você Sério sabe que mesmo. eu vou fazer um corte, né? Não, Eu vou pode fazer esse corte aí do Forno Hatch lá em BH, Não. conhecido como... Pode fazer. Cara, até hoje eu vou a Belo Horizonte e falo, pô, Alexandre do Verde Mar, você fez frango cru pra ele? Eu falei, não fiz nada cru pra ninguém. Foi muito bom, muito bom. Cláudio, eu quero te agradecer demais, Eu cara, por agradeço esse a vocês. tempo, por essa experiência. Pra mim, é enriquecedora de todos os modos, tanto por conhecer você, e eu gosto desses Muito obrigado. perrengues,
porque a galera vê que a gente é de verdade, porque muitas vezes a galera vai colocando pessoas em palanques, a internet hoje tá fazendo muito isso, e pô, ter o perrengue, ter tempo, você mostrar que são 16 anos fazendo a mesma coisa. Eu escutei uma psicóloga chamada Beatriz falando que para atingir a excelência, você tem um X horas para fazendo aquilo. Normalmente dá 10 anos, fazendo 3 horas por dia. Você tá 16, ou seja, você já tá um pouco acima da excelência, e mesmo assim passou por perrengues e vários perrengues, e você também vai passar. Então, a gente brinca no final, mas tem tudo um porquê. Hoje o nosso bate-papo não foi nem sobre Forno Rational, foi sobre pessoas, sobre essência, sobre isso que você trouxe pra gente aqui. Eu quero te agradecer demais. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Thiago. É porque muitas vezes, né, quando a gente vai falar sobre isso, alguns clientes estão interessados efetivamente na parte mais racional e lógica, né? E aí não nos permite dar um pouco desse lado sonhador. Então eu agradeço imensamente a oportunidade. Obrigado pelo convite, obrigado pelo tempo de vocês também. Tá? Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Vocês têm gente muito boa vindo aqui, o Zé Carlos, o Fernando, né, citando alguns que eu pude acompanhar. E espero que esse trabalho de vocês possa levar mais conhecimento para quem assiste. Obrigado, galera. E você que assistiu, que tá pegando esse conhecimento de graça, dá o like agora, velho. Faz isso pela gente. Falando em pessoas o tempo inteiro aqui, então você, não tem ninguém que possa fazer isso. Vai lá, clica no botão de gostei, se inscreve no canal. A gente tem um objetivo aí de chegar a mil pessoas, pelo menos pra gente disseminar pra todo mundo, não só pra galera que conhece, pra galera que conhece aí esse segmento já fica meio que tranquilo ouvir, mas pra galera que não conhece, pra ter um gosto, pra gente renovar, trazer pessoas pra esse segmento. Isso aí. Quero agradecer também o Thiago, obrigado por mais uma noite aí de bate-papo. Cara, eu que agradeço imensamente. Cláudio, muito obrigado, de verdade. Acho que foi um bate-papo muito legal, como o Rafa disse, muito enriquecedor. A gente sai daqui com uma outra visão de cozinha, uma visão mais humana. Isso é legal. Eu espero que seja o primeiro de muitos, que mais pra frente você possa voltar para contar um pouquinho mais da sua história, que a gente sabe que é extensa e muito enriquecedora também. E é isso, Rafa, te agradecer, não tenho nem palavras, né? Só para finalizar, a gente se conheceu, ele tava fazendo manutenção em um Forno Rational. É verdade. Olha, mais uma então, conspiração do universo. Aí eu fazendo Forno Rational e ele fazendo Robert. Fazendo Robert, ele Rational e... Como eles não chegaram e jogaram pedra em mim e falaram nada desses concertos, acredito que até o serviço técnico tenha sido bom. Ainda bem. A impressão que nós temos que sim, que está sendo feito da maneira correta. É isso aí, obrigado de verdade, sem palavras. Galera, chegamos ao fim então do Pô de Trás da Cozinha. Agradeço ao tempo de vocês. Como eu já falei, dá uma ajuda pra gente. Aguardamos você no próximo. Vamos mudar um pouco o segmento aí. Vamos para uma outra gama. E é isso. Valeu demais. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite.